Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, sim, estamos ouvindo. Então, Luiz Mantovani, como vai? Boa tarde. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão Oi. me vendo? Vendo e ouvindo e vendo a tela. E Legal, a música. legal, obrigado. Então, vou fazer só uma breve apresentação da sessão de hoje do Musix, e é, então, dedicada ao professor Mantovani, que é nosso colega desde 2003, na UDESC. Não é isso? Isso aí. Pelo menos está ali no teu, eu tô ali no teu site. Você me É, escreveu é há isso. Bom bastante. termo. Tá. Então, e nosso colega, professor, né, de violão, muito conhecido, e, e recentemente ele terminou, concluiu sua tese de doutorado no Royal College of Music, em Londres, e, e a tese dele vai sobre a música camerística desse compositor, Ferdinand Rebay, se assim eu falo o nome certo, compositor austríaco, com nome francês, e que ele vai, então, apresentar hoje, né? E o professor Mantovani é membro do nosso grupo de pesquisa. Então, nós estamos seguindo nesse momento com as apresentações dos membros, né? Que também aqueles que não apresentaram ainda, lembrando que a semana que vem, não semana que vem, a outra semana, vai ser a professora Cristina Imboaba. Então, eu vou passar a palavra já para o professor Mantovani, para ele começar a sua fala, sem mais delongas. Luiz. Tá certo. Vamos lá então. Boa tarde então a todos, aos colegas, aos alunos aí do PPG-MUS, pessoal de fora que veio assistir. Agradeço o convite do Acácio para falar da minha tese de doutorado, que é alguma coisa que eu já queria ter feito esse ano, desde que eu cheguei, né, do doutorado, desde que eu cheguei da Inglaterra, mas devido à pandemia acabou sendo adiado, mas no final foi até bom a gente estar fazendo online, porque aí a gente tem um alcance bem maior, né? Bom, eu vou estruturar essa palestra, eu vou tentar ficar dentro de 60 minutos aqui, e eu vou estruturar da seguinte maneira. Primeiro eu vou falar um pouquinho do meu perfil acadêmico, né? Eu vou falar as razões pelas quais eu escolhi o meu tópico de pesquisa e por que eu decidi fazer o doutorado fora do país, no Royal College of Music, em Londres. Eu vou também falar em linhas gerais de como funciona o doutorado lá no Reino Unido, que é um pouco diferente daqui. Depois eu vou abrir o PDF da minha tese e compartilhar com vocês, explicando a estrutura geral, passando por cada capítulo e detalhando minhas metodologias, meus achados e conclusões. E eu vou fazer isso direto do PDF, porque assim vai ser mais fácil. Finalizando, eu vou contar para vocês o que eu estou fazendo no momento e quais são os meus planos para o futuro, abrindo também espaço para eventuais perguntas ou comentários. Bom, eu sou professor da UDESC, como o Acácio acabou de falar, né, desde 2003, e eu assumi o cargo como mestre, porque na época era bastante difícil você encontrar um instrumentista que fosse doutor, né? Como quem me conhece sabe, na minha alma eu sou musicista, até antes de ser professor, né? Então eu sempre fiz questão de manter minha atividade acadêmica paralelamente à carreira dentro da universidade. Para ser sincero, de certa forma, eu até não gosto de misturar muito uma coisa com a outra, num certo nível, né? Gosto que sejam independentes. Os anos de 2004 até 2013, 2014 foram muito intensos para mim artisticamente, porque não somente por causa disso, mas principalmente pela minha atividade com o Quarteto Brasileiro de Violões, que alguns de vocês talvez conheçam, com quem por muitos anos eu cheguei a fazer 2, 3 turnês por ano no exterior, gravei CDs, várias coisas, né?
Então, nesse período, eu nunca senti muita urgência de fazer doutorado, também porque eu vim de uma formação de mestrado profissional nos Estados Unidos, né? Sem dissertação. O trabalho final foi um recital. Em 2014, no entanto, uma constelação aí de circunstâncias pessoais e profissionais me levou a decidir que era um bom momento para pedir licença da UDESC e fazer o doutorado. Durante o trabalho assim de brainstorming, né, para decidir sobre o que eu iria pesquisar, eu passei por pelo menos 4 tópicos. E o que unia eles era uma fundamentação na prática, fosse refletindo sobre algo que eu já tinha feito como violonista ou algo que eu gostaria de fazer. No fim, eu decidi pesquisar a obra de Ferdinand Rebay, que eu imagino que a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido falar do Rebay até mais ou menos 2011. O que aconteceu foi que nessa época eu tive a oportunidade de resgatar uma parceria de longa data que eu tinha com um grande flautista, o Michel de Paula, e a gente teve uma pequena turnê São Paulo, Santa Catarina, e eu acho que alguns de vocês aqui talvez tenham assistido a alguns desses concertos, né? E nos meus programas de concerto eu sempre quis sair do lugar comum. E na época eu tinha ouvido falar da redescoberta de um compositor de sonatas românticas para violão num fórum de discussão online. E foi muito difícil conseguir informações na internet mesmo, mas eventualmente eu consegui comprar a partitura da sonata em Ré maior para flauta e violão do Rebay. Uma peça que tinha sido composta em Viena em 1942 e permanecido esquecida por décadas. A gente tocou a peça na turnê, eu acho que foi a primeira audição brasileira, e eu realmente fiquei muito entusiasmado com esse compositor, né? Realmente ele era um compositor de sonatas, ele seguia uma linha, uma tradição austro-germânica, né, com raízes no século XIX, uma coisa rara, praticamente não existente no repertório do violão. E dessa experiência prática veio a constatação de que havia um potencial para um projeto de doutorado, e como eu ia descobrir depois, seria um projeto pioneiro. Bom, vou falar um pouquinho sobre o doutorado no Royal College. Quando eu estava buscando o local ideal para realizar essa pesquisa, eu achei que seria melhor estar na Europa, próximo da onde o próprio Rebay viveu e produziu, né? Eu descartei Viena na época por causa do idioma, porque eu estava só começando a estudar alemão. Mas eu cheguei a me inscrever em alguns programas programas que eu pudesse fazer a tese em inglês, mesmo que não fosse num país de língua inglesa, como o Orpheus Institute na Bélgica, né? Só que nesse processo eu acabei me deparando com o programa de pós-graduação do Royal College of Music em Londres, e aqui começou uma série de coincidências felizes. No site do RCM dizia assim: caso você queira discutir informalmente seu projeto de pesquisa com nossos professores, envie um e-mail com uma breve descrição para o diretor de pós-graduação e o seu e-mail vai ser encaminhado para um professor da área. Eu fiz isso e no dia seguinte eu recebi um e-mail de volta do próprio diretor que na verdade não era um diretor, era uma diretora, né? Diretora de pós-graduação, a doutora Natasha Loges. A Natasha se apresentou como musicologista e pianista, especializada em Brahms e no romantismo austro-germânico. E ela disse que se eu escolhesse o RCM, ela gostaria de ser minha orientadora e que já havia alguns alunos no programa fazendo pesquisas relacionadas ao mesmo período ou a estéticas parecidas, o que criaria, né, um ambiente de pesquisa interessante. Eu mandei o projeto, tive uma entrevista online um belo dia, às 6h30 da manhã, né, por causa do fuso horário, e depois de algumas semanas eu recebi a notícia que eu fui selecionado. Então, daí em diante foi todo o processo de conseguir a bolsa da CAPES, para conseguir pagar a anuidade, né, de 15 mil libras por ano, solicitar a licença da UDESC, lidar com a mudança e tal. Foi bem estressante na época, mas no fim deu tudo certo. Em setembro de 2015 eu estava lá em Londres. Antes de entrar na discussão sobre a tese, eu quero só explicar brevemente como funciona o doutorado no Reino Unido, né? Porque a estrutura é um pouco diferente da daqui e dos Estados Unidos. A diferença mais óbvia, como eu coloquei ali, é que não há créditos a serem cumpridos. Então, desde o primeiro encontro com a minha orientadora, o foco já foi direto na pesquisa. Mas a gente teve por um ano seminários semanais sobre variados tópicos, com professores do RCM e também convidados, né? Alguns tópicos eram diretamente relacionados à minha pesquisa, outros não, mas eu participei de todos. Com relação a orientações, eu tinha direito a um número de horas de orientação por semestre, de início, na maior parte, concentrados na minha orientadora principal. Mas à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo, eu também pude ter co-orientadores.
E um cara que ao longo do meu doutorado foi uma presença constante foi o Dr. Stefan Hackel, da Universidade Mozarteum na Áustria, que é um especialista em tudo que se relaciona ao violão austríaco, né? Historiador também, né? Também eu tive outros orientadores na medida que a pesquisa pedia um especialista nessa ou naquela área. O planejamento era sempre muito flexível e cada início de semestre eu me sentava com a Natasha e a gente discutia a distribuição de horas de orientação e a necessidade de ter outras pessoas no time. Depois de um ano, às vezes um pouco mais, o aluno encara o Transfer ou Upgrade Exam, que é uma espécie de exame de qualificação público, né? No qual o aluno reapresenta o seu projeto perante a banca e inclui na submissão um capítulo, total ou parcial. Esse exame define se o aluno avançará para candidato a PhD, candidato a D.Mus ou ainda um candidato a MPhil, que é Master of Philosophy, que seria um desastre total, né? Se você sai para fazer um doutorado e ganha um mestrado. Bom, a diferença entre o PhD e o D.Mus é essencialmente a metodologia de pesquisa. O PhD tende a ser practice-led, ou seja, quando a pesquisa alimenta a prática, enquanto o D.Mus tende a ser practice-based, que é quando a pesquisa é alimentada pela prática. No D.Mus, até mais importante que a tese é o portfólio que acompanha a tese, como um portfólio de composições, de gravações, etc. A tese, nesse caso, é um comentário sobre a produção artística, de 10 mil a 40 mil palavras, enquanto que no PhD a tese tem de 80 mil a 100 mil palavras. Essa diferenciação ela não é seguida em todo o Reino Unido. No King's College, por exemplo, que é um local, uma instituição super famosa em Londres, um compositor apresenta uma tese de 20 mil palavras acompanhada de um portfólio de composições e obtém o título de PhD. Mas no meu caso, eu queria muito envolver a prática na minha pesquisa e por isso eu almejei o D.Mus. Só que o principal questionamento que eu ouvi da banca depois do Upgrade Exam foi: Luiz, por que você está fazendo uma pesquisa de PhD e está chamando de D.Mus? Né? Então isso me fez refletir bastante e, na verdade, os membros externos da banca não tinham muita ideia do que era esse D.Mus no RCM. Eles achavam que era parecido com um DMA americano. Mas mesmo assim, depois de conversar com a minha orientadora e redefinir os rumos da pesquisa, eu decidi optar pelo PhD. Mas ainda assim, a minha tese, como a gente vai falar daqui a pouco, é uma tese mista, que trabalha tanto com pesquisa practice-led quanto com pesquisa practice-based. No fim, para mim, foi meio que trabalho em dobro, porque eu tive produção artística e também escrevi uma tese de 100 mil palavras. Né? Mas foi necessário. Sem a produção artística, eu não conseguiria escrever as 100 mil palavras. Bom, uma vez que o aluno é aprovado nesse exame, aí ele pode colocar no seu cartão de visitas candidato a PhD pelo Royal College of Music. E daí por diante é só pesquisa e orientação. E no meu caso eu ainda atuei em sala de aula como um GTA, né, que é o Graduate Teaching Assistant, de uma professora de História da música, durante 2 anos, que foi uma experiência nova para mim, né, encarar uma classe, dar aulas em inglês, mas foi muito gratificante. E eu também orientei alunos de graduação nos projetos individuais de pesquisa, que geralmente quando tinha um aluno violonista eles enviavam para mim, porque os professores de violão do RCM não tinham muito perfil de pesquisador, né? Eram músicos práticos. A defesa ela aconteceu em julho de 2019 e também foi muito diferente do que a gente vê por aqui. Não foi um evento público e na sala estavam presentes só eu e os 3 membros da banca. A banca foi composta pelo Paul Robinson, que era da casa, o Thomas Müller-Perrin, da Universität Franz Liszt em Weimar, como especialista, né? E o John Butt, da University of Glasgow, na Escócia, que todo mundo que lida com performance historicamente informada já deve ter ouvido falar. A defesa foi curta, objetiva, relativamente curta, e eu fui aprovado com correções mínimas, que é, na verdade, o melhor resultado possível. Né? Praticamente impossível se fazer uma tese impecável. Mas, outra coisa que eu queria falar, nos 2 últimos anos de doutorado, eu comecei também a apresentar minha pesquisa em congressos, tanto no Reino Unido quanto fora. E geralmente eu escolhia o formato de lecture recital, né, onde eu poderia também tocar e demonstrar o que eu estava falando. Antes de prosseguir, eu só quero mostrar para vocês a minha segunda casa em Londres, que foi a British Library. Né? Esse é um local fantástico. Na verdade, é a maior biblioteca do mundo em tamanho de acervo. Né? E eu passava pelo menos uns 3 dias da semana nas salas de leitura como essa daqui, que na verdade são verdadeiras colmeias de pensadores, né? Você se sente parte de um coletivo onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, é muito interessante isso, porque é gigante, né?
Lá eu tive acesso a materiais que de outra forma eu apenas encontraria em Viena ou em Berlim. Então realmente foi um local espetacular e acho que eu sinto mais falta da British Library do que eu sinto do RCM, né? Antes de falar sobre minha tese, então, eu vou fazer só um curto relato biográfico sobre o Rebai. Assim vocês sabem de quem eu estou falando. O Rebai nasceu em Viena, em 1880, numa família de classe média e com inclinações musicais. Uma atmosfera tradicional e conservadora permeou seus estudos e, quando adolescente, ele estudou composição com o Josef von Wyss e o Eusebius Mandichevsky, que eram dois membros do Círculo de Brahms em Viena. Posteriormente, ele se graduou no Conservatório de Viena com o Robert Fuchs, ele também um Brahmsiano e professor de compositores como Sibelius, como Mahler ou Korngold. Depois de se formar, o Rebai trabalhou por quase 2 décadas como regente de coro em Viena e ganhou certa fama como compositor vocal. Em 1920, ele assumiu o cargo de professor de piano na Academia de Viena, onde ele conheceu o professor de violão, Jakob Ortner, e se interessou pelo instrumento. Como um compositor não violonista, né, ou seja, um compositor que não tocava violão, o Rebai foi um dos primeiros a escrever para o instrumento no século XX, já a partir de 1924. A maioria das suas obras para violão foi dedicada à sua sobrinha, que vocês veem aqui no cantinho, a Gerta Hammerschmidt, que tinha sido uma aluna do Ortner e teve uma carreira predominantemente local. Estilisticamente, como alguns de vocês que estavam aqui antes da palestra começar puderam ouvir, o Rebai foi um continuador do século XIX. Isso poderia ser visto como anacrônico pelo nosso olhar moderno, mas o que eu descobri é que abraçar o modernismo na Viena do início do século XX não foi a regra, e sim a exceção. O Rebai interagiu com os mais importantes violonistas vienenses do seu tempo, mas a divulgação da sua obra ficou essencialmente restrita àquela cidade. Depois da sua morte em 1953 e a de seus colaboradores, a sua música para violão gradualmente caiu em esquecimento. Os manuscritos das suas quase 400 composições para violão foram divididos entre os arquivos musicais da Abadia de Heiligenkreuz e a Biblioteca Nacional da Áustria, mas também existem originais e cópias manuscritas em 3 outras bibliotecas, em Viena, na República Tcheca e na Califórnia. Apenas nos anos 2000, quando as primeiras edições modernas foram publicadas, é que a obra de violão de Rebai começou a receber atenção internacional. Então, agora que vocês sabem de quem eu estou falando, né, eu vou abrir a minha tese. Aí a gente vai conversar em mais detalhes. Bom, a minha tese ela foi dividida em 2 partes. A primeira é intitulada Situating Rebai, na qual eu pretendi posicionar a música de Rebai em relação ao repertório violonístico, com foco nas sonatas camerísticas. Luiz, com licença. Oi, pode falar. Ah, não Eu está não sei se passando. você. Vamos lá, eu Isso, esqueci de compartilhar. Agora tá. isso, agora tá. Beleza. Então, há 2 partes, né? A primeira, Situating Rebai, que é uma pesquisa, essa parte eu trabalhei mais com questões musicológicas, né? Um foco na pesquisa histórica e biográfica, e eu também empreguei no capítulo 3, que a gente vai ver, uma metodologia analítica. A segunda parte, ela é intitulada Performing Rebai, e essa é uma reflexão sobre a minha própria experiência tocando um grupo de sonatas selecionadas. Ela envolveu uma metodologia parcialmente autoetnográfica, que vem a ser aquela pesquisa que é centrada na experiência do próprio pesquisador. Essa é a parte mista da tese que eu falei, na qual eu adoto procedimentos tanto practice-led quanto practice-based. Essa divisão em 2 partes, ela pretende responder a 2 questões principais. Uma é qual é o lugar da obra de Rebai no repertório do violão, e a segunda é o que é necessário ao violonista moderno para interpretar a música de Rebai. Eu vou agora detalhar cada capítulo da tese, que são 6 capítulos, mas é importante salientar que, embora obviamente haja um fio condutor entre cada capítulo, cada um é de certa forma autossuficiente. Deixa eu só... Tá. Capítulo 1. Eu estava tentando fazer um highlight aqui, mas não consegui, mas não tem problema. Então, o capítulo 1 fala sobre o ambiente violonístico no início do século XX. Eu percebi que para situar a obra de Rebai dentro do universo do violão dos anos 20, que é quando ele começou a escrever para o instrumento, né, eu tive que entender melhor o que era aquele universo.
identificando o que eu chamei do Zeitgeist violonístico, né? E formulando o problema do repertório. Olhando para Viena e para os países de língua alemã, eu tomei como referência um artigo que o próprio Rebai escreveu em 1926 para uma revista vienense de violão, no qual ele descreveu seu interesse pelo instrumento e fez severas críticas ao repertório tradicional, que nessa época ainda era o domínio quase exclusivo de violonistas-compositores e focado num público amador. Aqui eu tenho o artigo original, né, traduzido, e na busca por entender essas críticas que ele fez e, consequentemente, a motivação que ele teve para escrever para o violão, eu acabei chegando às atividades dos clubes amadores de violão, que foram super comuns na Europa a partir do final do século XIX. Esses clubes eles eram verdadeiros nichos para os quais a atividade violonística migrou na segunda metade do século e lá ficou isolada de outros ambientes musicais. A música que era cultivada nesses clubes ela era condicionada pelas preferências dos associados amadores e privilegiava um repertório mais tecnicamente acessível, canções com acompanhamento de violão e muita música que o Bauhaus, né, que é uma referência para quem estuda o século XIX, classificaria como trivial Musik, né? Em Munique, o violonista Heinrich Albert, que era trompista de formação, mas se tornou a principal referência violonística nos países de língua alemã, criticava seus colegas violonistas compositores que não conseguiam compor nada além de miniaturas de salão. Para ele, esse era um repertório que não agradava as plateias musicalmente sofisticadas. Lógico que aí tem toda uma carga de julgamento, né, que foi estudada devidamente na tese. O Albert também era cético quanto a transcrições e arranjos que se tornavam cada vez mais comuns nesse período. Mas em Viena, algo muito especial ajudou a resgatar o violão desse isolamento, que foi o surgimento do que eu acredito ter sido o primeiro programa de violão curricular no Conservatório Europeu, justamente na famosa Academia de Viena, em 1923. Isso aconteceu por meio de um violonista de Innsbruck, chamado Jakob Ortner, que eu já mencionei, né? Que vocês veem aqui nessa foto, no centro, cercado de alunos. Alguns desses alunos se tornariam figura-chave do violão vienense nas décadas seguintes. Esse ingresso do violão na academia e o seu acesso aos principais círculos musicais de Viena foi muito benéfico para o instrumento. Na minha tese eu detalho duas consequências importantes que vão influenciar o futuro do violão naquela cidade. Uma delas é a possibilidade de interação dos violonistas com outros instrumentistas, meio que reinserindo o violão numa prática que é tipicamente vienense, que é a prática de música de câmara. Apenas para ilustrar esse aspecto, eu queria mencionar que o segundo aluno do Ortner, aqui o segundo da direita para a esquerda, o nome dele é Hans Schlagradl, ele foi violonista da estreia da Serenata Opus 24 do Schoenberg, em 1924, que é uma peça para 7 instrumentos e voz, uma das primeiras peças dodecafônicas que o Schoenberg escreveu, com uma parte de violão complicadíssima texturalmente, nada que se comparasse ao repertório dos clubes de violão. E a outra consequência que eu levanto é que passou a haver uma maior visibilidade para o instrumento, tanto para plateias quanto para compositores que não tocavam o violão, e que de outra maneira dificilmente iriam interagir com o instrumento. Entre esses está o Rebai, que em 1920 ingressou na Academia de Viena como professor de piano. Eu fecho o capítulo 1 discutindo justamente a importância da música de câmara nesse contexto. Existe de fato uma grande produção camerística vienense para violão desse período, e essa produção ela vai de encontro ao repertório essencialmente solista que era praticado pelo Liobet e pelo Segovia, que são as duas principais referências de violão na primeira metade do século XX. Um compositor vienense importante desse período, chamado Alfred Uhl, escreveu o seguinte num artigo em 1928. Ele diz: "Eu acredito que o futuro do violão está na música de câmara. Um recital de violão solo dificilmente consegue interessar alguém que não toque o instrumento, porque o violão não consegue suprir nossos anseios modernos, nem tecnicamente e nem em termos de dinâmica." Mais tarde ele faz um anúncio, ele diz que a música de câmara com violão irá se tornar uma nova categoria de música de câmara. E ele conclui o artigo dizendo que a sua intenção era estimular os seus colegas compositores, de modo que o violão pudesse finalmente ter o que necessita tão essencialmente e urgentemente, que era uma literatura original de qualidade.
Então, eu não acho que a profecia do Uhl quanto à música de câmara se cumpriu, na verdade. Né? A gente, quando analisa a história do violão no século XX, ela está centrada no repertório solista do Segovia e do Llobet, principalmente do Segovia, pelo menos até a metade do século XX. Mas esse resumo do capítulo 1 que eu acabei de passar para vocês permite ter uma ideia do que eu chamei de Zeitgeist violonístico e ilustra esse período excepcional que era a Viena da década de 20. Eu vou seguir agora e vou ali para o capítulo 2, que vocês estão vendo aqui. O capítulo 2 é chamado Ferdinand Rebay, o compositor e seus violonistas. Ele foi, na verdade, o primeiro capítulo que eu escrevi na pesquisa e o que eu apresentei no meu exame de qualificação. Trata-se de um ensaio biográfico sobre o Ferdinand Rebay, com foco no seu relacionamento com os violonistas vienenses que eram contemporâneos dele. Elaborar uma biografia do Rebay foi extremamente desafiador para mim, porque à época do meu ingresso no doutorado havia praticamente uma única fonte secundária sobre Rebay e sua música. Um artigo escrito por Johann Geitzig e publicado na revista norte-americana Soundboard em 2006. Esse artigo era intitulado Ferdinand Rebay, epígono esquecido de Brahms ou compositor de primeira grandeza do violão? Esse é um artigo de apenas 8 páginas e com algumas inconsistências, mas que serviu de base para eu iniciar minha pesquisa. Logo de cara, eu percebi que eu teria que buscar fontes primárias e a maior parte do material estaria em Viena. Além de documentos pessoais e acadêmicos, seria essencial buscar informações de concertos, críticas, publicações, catálogos, etc. Em outros tempos, eu teria que passar uma temporada nas bibliotecas de Viena realizando minha pesquisa de campo, mas eu acabei não precisando sair de Londres, porque praticamente tudo que eu pesquisei estava disponibilizado online, ou eu pude encomendar e receber por e-mail ou na minha casa, rapidamente. Deixa eu só abrir uma página aqui no Explorer que eu tinha, no Chrome, não Explorer, faz tempo que eu não tenho Explorer, na verdade. Que eu quero mostrar para vocês um desses recursos. Tá, vamos lá. New Share. Tá, enquanto ele abre aqui a página, se ele abrir, deixa eu continuar. Eu queria mostrar para vocês esse recurso que é extraordinário da Biblioteca Nacional da Áustria, que é a ANO, Austrian Newspapers Online. Sobre o Rebay, deixa eu até colocar alguma coisa aqui, por exemplo. Eu não vou nem colocar Rebay, porque vai ter muita coisa, mas eu vou colocar o nome do violonista que era professor, colega do Rebay ali na academia. E vocês veem que a gente teve vários locais aqui, sei lá. Aí você pode ir aqui, né, a pesquisa por palavra-chave, você encontra os excertos dos jornais e daí você consegue até baixar esse texto, né, digitalizado. E, enfim, imagina se eu tivesse que ir jornal por jornal para encontrar referências, né? Foi realmente uma mão na roda. E eu encontrei, sobre Rebay, eu encontrei assim, deixa eu voltar aqui só para a tese. Sobre Rebay eu encontrei alguns milhares de referências que eu tive que filtrar e catalogar. É um procedimento que durou vários meses, eu coletei páginas e páginas de recortes, né? E também tive acesso a documentos de outras bibliotecas austríacas e uma norte-americana, da Academia de Viena e de coleções particulares, especialmente a do meu co-orientador, que era o Stefan Hackel. De posse desse material, eu comecei a montar um verdadeiro quebra-cabeças, né, biográfico. Em muitas ocasiões eu consegui expandir e validar as informações do artigo do Geitzig que eu mencionei, e em outras eu descobri inconsistências, que daí eu tive que investigar mais profundamente para poder apresentar uma nova versão dos fatos. O capítulo que emergiu da minha pesquisa foi dividido em 4 partes, como vocês podem ver aqui, né? A primeira parte foram os anos de formação, a segunda parte, o início como profissional, a terceira parte, os anos como professor da Academia de Viena, e a quarta parte, o Anschluss, que vem a ser a ocupação da Áustria pelos nazistas, né? E os anos de aposentadoria do Rebay. Entre as coisas mais interessantes que eu encontrei
né, nessa pesquisa estão os registros e execuções da música para violão do Rebai durante a sua vida. Eu preparei essa tabela que não tem a pretensão de ser uma tabela completa, mas que dá uma boa dimensão das circunstâncias que envolveram a performance da sua música para violão em Viena. Como vocês podem ver, a música para violão do Rebai foi tocada nas duas mais importantes salas de Viena, né, a Musikverein e a Konzerthaus, e foi muito apresentada também na Rádio Wien, ao vivo, como era de praxe na época. Eu cheguei a entrar em contato com a atual ORF, mas infelizmente nenhuma dessas transmissões foi gravada, então a gente acaba não tendo referências aurais de como a música do Rebai era tocada na sua época. Uma outra característica interessante que a tabela revela envolve os intérpretes de Rebai. A presença constante, que vocês podem ver por aqui, né, é da sobrinha dele, a Gerta Hammerschmidt. Mas a gente também vê vários outros violonistas, incluindo a principal estrela do violão austríaco, que era Luise Walker. Quanto aos outros instrumentistas, a gente vê grandes nomes das principais orquestras vienenses, como o oboísta Alexander Wunderer, que chegou a ser professor de regência do Karajan, por exemplo, o flautista Josef Niedermayer e muitos outros, o que sugere que o Rebai e os seus violonistas tinham acesso à nata instrumental de Viena. E a gente vê também o Rebai tocando piano em algumas das suas obras para piano e violão. Ele, durante toda a sua carreira, ele continuou tocando piano, principalmente acompanhando cantores. Uma outra coisa interessante desse capítulo foi resgatar críticas da época. Elas mostram várias interpretações, dependendo do viés ideológico do crítico, né? A gente vê desde críticas que citam o Rebai como jovem prodígio da composição na juventude, ou um grande incentivador da música de câmara com violão, até críticas severas, como a de um ex-aluno do Schoenberg, que classifica um ciclo de canções de Rebai como música vienense ligeira. Como sempre, a interpretação da realidade depende, né, de quem está contando a história. Para fechar essa breve exposição do capítulo 2, eu seleciono aqui uma frase que foi retirada de uma crítica de 1943, ou seja, durante a ocupação nazista na Áustria, que, ao meu ver, descreve bem a música de Rebai em poucas palavras. O autor da crítica ele se refere à sua música como Die Kabinettstücke der Kammermusik und Hausmusik. Kabinettstücke pode ser entendida como aqueles objetos de decoração que as nossas avós colocavam nas cômodas, nas penteadeiras, né? Relíquias delicadas, ornamentadas. Mas a referência à música de câmara e à música doméstica é muito importante para a gente entender o papel do Rebai, porque, de fato, essas ainda eram práticas vivas no seu tempo. E certamente uma parte significativa das suas obras para violão foi pensada para ser apresentada em ambientes privados, como inclusive a gente vê nessa tabela em alguns concertos que foram realizados na casa de Hammerschmidt, na casa da Luise Walker, por exemplo. Vamos voltar então, prosseguindo. A gente chega então aqui no terceiro capítulo, que tem um título provocativo, Inovando por meio da tradição da sonata. Então esse capítulo ele fecha a parte 1 da minha tese, e com ele eu pretendi responder a questão colocada inicialmente sobre o lugar da obra de Rebai no repertório do violão. Particularmente eu me refiro às suas sonatas porque é nelas que a sua contribuição se faz única entre os compositores não violonistas. Esse foi um capítulo de muita revisão de literatura e muita reflexão. Obviamente eu tive que compreender a história da sonata e todos os valores que foram associados a ela desde meados do século XIX. Como diz o Rosen, a sonata se tornou a forma suprema da música instrumental. Como vocês sabem, isso foi uma construção gradual que teve as sonatas de Beethoven como modelo de excelência. Não é coincidência que o violão praticamente não possua sonatas românticas, porque o período pós-beethoveniano coincide com o período em que o violão foi gradualmente se isolando nos seus nichos domésticos e nas associações. E sonatas não interessavam muito ao público amador desses contextos, porque eles preferiam música mais fácil de ser interpretada, como variações ou miniaturas de salão. Bom, uma vez entendidos esses valores associados à sonata, e lembrando que a gente está falando de Áustria e de Viena, né, o berço da forma, eu fiz uma breve análise das sonatas para violão escritas antes de Rebai, com ênfase na pequena, mas significativa produção do início do século XIX. E aqui eu devo mencionar que a gente tem aqui na plateia hoje um especialista no assunto, que é o Marcos Dalmácio, né, cuja dissertação de mestrado pelo ODESC foi uma importante referência para esse capítulo.
O próximo passo foi analisar uma seleção de sonatas do Rebai. O Rebai escreveu mais de 30 sonatas para violão ou peças em forma de sonata, como trios, quartetos, quintetos, etc. Então não seria possível trabalhar em cada uma dessas peças, mesmo porque eu teria que comprar os manuscritos de todas. E possivelmente teria que vender um rim em Londres para dar conta dessas despesas. Né? Então eu tive que delimitar a minha amostra. Eu delimitei as suas 6 sonatas para instrumentos de sopro e violão, além do Grosses Duo para 2 violões, o Grande Duo, que são peças que eu pude efetivamente tocar e até gravar, e assim construir todo um arsenal analítico e interpretativo que seria essencial na parte 2 dessa tese. Aqui eu mostro para vocês uma tabela que resume alguns meses de trabalho na qual eu analisei os primeiros movimentos das 6 sonatas que eu mencionei. E eu encontrei vários procedimentos composicionais em comum entre essas peças, que me serviram como referência estilística para a reflexão que eu vou fazer em seguida. Um pouco à frente, eu tenho uma representação desses movimentos em forma sonata que evidencia, como vocês podem ver, uma simetria entre a exposição e a reexposição, bem como desenvolvimentos mais curtos, que na sua maior parte têm um caráter melódico, ao invés de um caráter motívico. Buscando referências em autores como a Marie Sumner Lott, que estudou os contextos sociais da música de câmara do século XIX, eu encontrei vários pontos em comum entre o tratamento formal e a escrita melódica do Rebai e a música de câmara doméstica de compositores românticos como Spohr, Onslow e Kuhlau. Essa música ela é feita para ser executada em ambientes privados. É essencialmente melódica e tem movimentos de forma sonata com longas e repetitivas exposições e desenvolvimentos mais curtos. É uma música feita primordialmente para agradar ao executante, ao invés de oferecer uma contemplação mais cerebral. Isso bate com os meus achados anteriores sobre a importância da música do Rebai no contexto da Hausmusik, da música doméstica, e aponta para uma direção que o aproxima de compositores de primeiro escalão, como Schubert ou até mesmo Brahms, quando a gente pensa nos sextetos de Brahms, por exemplo, ou nas Liebeslieder-Walzer, por exemplo. Na última sessão do capítulo, eu proponho enxergar Rebai não como um compositor conservador, mas como um compositor revolucionário para o violão. Alguém que identificou uma lacuna no repertório e que se propôs a preencher essa lacuna, inserindo o violão numa tradição da qual ele não fazia parte. E assim eu respondo à primeira questão principal de pesquisa. O Rebai oferece aos violonistas uma oportunidade única, a chance de engajarem com um gênero e forma, a sonata pós-beethoveniana, previamente não existente para o instrumento. Além disso, de uma maneira totalmente inovadora, ele escreve uma música de câmara na qual o violonista está sempre em equilíbrio com os instrumentos melódicos, e não relegado a um papel de acompanhante como é tão frequente no repertório camerístico do século XIX. Com base nessas conclusões, veio o título da minha tese, que é Ferdinand Rebai e a reinvenção da música de câmara com violão. Dá uma olhadinha aqui, eu vou ter que correr um pouquinho para a gente não passar muito. Bom, a partir do capítulo 4, eu entro na parte 2 da tese, que envolve questões ligadas à interpretação do texto musical e a sua realização no violão. Como eu expliquei antes, eu tive que restringir a minha amostra a 7 sonatas de Rebai, as 6 sonatas para instrumentos de sopro e violão e o Grosses Duo para 2 violões. A essa altura eu já posso ser mais específico sobre os motivos de escolher essas peças. Eu escolhi essas 6 sonatas pela uniformidade da instrumentação, sopros e violão, que aliás é uma instrumentação que o Rebai privilegiava. Ele achava que o som do violão combinava mais com os sopros do que o piano. Mas eu também escolhi essas sonatas porque em duo o papel dos dois instrumentos é muito mais equilibrado do que num septeto, por exemplo. Por outro lado, a presença do Grosses Duo para 2 violões veio meio que por acidente e não estava prevista inicialmente. Ocorreu que em 2016 eu iniciei um duo de violões com a minha esposa, a Nelly, e a gente descobriu essa peça e incorporou no nosso repertório. Como a gente ensaiava com muita frequência, a peça foi perfeita como um laboratório de interpretação, algo que foi muito mais difícil de fazer com as outras sonatas, porque era muito complicado encontrar agenda de ensaio com os instrumentistas de orquestra, que estavam colaborando comigo, né? Sempre muito ocupados. Então eu fiz questão de achar uma maneira de incluir o Grosses Duo na minha tese,
como um contraponto à homogeneidade das sonatas para instrumentos de sopro e violão. Então, no capítulo 4, que vocês veem aqui, ele se chama Selecionando as fontes musicais, escolhendo as fontes musicais. Eu investigo nesse capítulo as fontes do texto musical que eu usei para as minhas performances. Hoje em dia, a gente pode dizer que essas sonatas estão todas publicadas, mas quando eu comecei a pesquisa, esse não era o caso. Independente da presença ou não de edições, eu fiz questão de trabalhar com manuscritos. E não foi por fetiche, né, de manuscrito que eu fiz essa escolha. Na verdade, eu sabia que os manuscritos conteriam informações que me seriam muito importantes nos capítulos seguintes. Entre essas informações estão o processo de colaboração do Rebai com seus violonistas, já que os manuscritos contêm anotações como notas riscadas, notas adicionadas, acordes modificados, textos prescritivos e tal. E também os manuscritos têm algumas digitações dos violonistas do Rebai, que sugerem aspectos estilísticos de performance que eu não encontraria de outra forma, já que, como eu expliquei para vocês, não existem gravações dessas peças pelos seus violonistas. Eu não pude manusear os manuscritos diretamente em Viena, mas eu tive cópias escaneadas, coloridas em alta resolução, que para os fins que eu me propus, elas foram suficientes. Uma das minhas principais descobertas, algo que não se sabia antes, foi a identificação de autoria dos manuscritos. Como vocês podem ver aqui nesses dois exemplos, 4.3 e 4.4, a partitura autógrafa, que é essa daqui, ela tem uma caligrafia diferente do manuscrito da parte de violão. Após uma análise criteriosa que envolveu não apenas as partituras, mas também cartas, eu cheguei à conclusão de que as partituras das sonatas que eu selecionei são realmente da mão do Rebai, que eu chamei de manuscritos autógrafos. Mas já as partes instrumentais foram cópias feitas pela irmã de Rebai, a Emilie Rebai, que era professora de piano e era copista profissional em Viena, chegando inclusive a trabalhar para o Korngold. Mas para mim, o que foi mais significativo foi entender que na música de câmara do Rebai, geralmente a gente tem duas fontes complementares. A Biblioteca Nacional da Áustria tem as partituras autógrafas, com anotações decorrentes dos processos colaborativos, e a Abadia de Heiligenkreuz tem as partes instrumentais. No caso dessas sonatas, são geralmente copiadas pela irmã do Rebai, e tem uma parte de violão revisada pelo violonista colaborador. Então, ao meu ver, uma edição moderna dessas peças deveria olhar para as duas versões disponíveis para estabelecer critérios editoriais consistentes. Infelizmente, não é esse o caso. Normalmente, as pessoas pensam que essas duas versões são simplesmente duas cópias da mesma peça em duas bibliotecas diferentes, sem se atentar ao fato de que são, na realidade, textos diferentes. Ambos esses textos são válidos, mas eles ilustram diferentes etapas do processo de criação e de validação do texto pelo compositor e pelos seus intérpretes. Esse foi o capítulo mais curto da tese. Ele serviu para justificar a escolha das fontes que seriam utilizadas nos capítulos seguintes e nas minhas performances e gravações das sonatas selecionadas. Eu também fiz uma breve análise crítica das edições modernas, hoje publicadas por 3 editoras diferentes, e um levantamento das gravações existentes dessas peças que eu selecionei, o que também é importante material para análise. Aí a gente chega no capítulo 5, que eu chamei da notação à realização. Se o capítulo 4 foi mais curto, o capítulo 5, com 127 páginas, foi praticamente uma tese dentro da tese. O mais trabalhoso e o que envolveu mais reflexão, ainda que poderia se pensar paradoxalmente, ele se baseou na minha própria experiência artística. Ou seja, é muito mais difícil a gente falar do que a gente faz, né? O capítulo partiu da minha dificuldade em entender a notação do Rebai. E aqui eu não falo de maneira superficial de entender sua grafia, mas sim de enxergar nas entrelinhas do pentagrama. Questões de notação, questões estilísticas, questões técnicas. Tudo começou com a constatação de que Rebai anota aspectos expressivos com muita frequência e em extremo detalhe. Na realidade, um tamanho detalhamento era incomum na música para violão dessa época, mesmo na música escrita para o Segovia a partir dos anos 20 por compositores não violonistas. Nesse exemplo que vocês estão vendo, eu mostro como o Rebai anota 4 tipos diferentes de acentuação em uma página do seu Grosses Duo.
Claro que uma interpretação cuidadosa e crítica deveria diferenciar esses 4 acentos, entender, né, o que cada um significa, mas não tem bula na partitura para nos informar. Então, diante dessa dificuldade, eu constatei que existia um distanciamento temporal e estilístico muito grande entre mim e os violonistas de rebaio, que eram atuantes entre 1920 e 1950. Esse distanciamento ele foi ampliado pelo fato de que não existe uma tradição ininterrupta de tocar rebaio, como existe, por exemplo, quando a gente pensa na música de Manuel Ponce, composta por Segovia. Então, para interpretar a notação do rebaio corretamente, eu busquei me reconectar com o seu universo de alguma forma. Desse modo, eu poderia tomar decisões interpretativas informadas, mesmo que a decisão fosse ignorar aquela notação. Então, eu fiz isso, eu tentei essa reconexão, concebendo uma estratégia em 3 frentes concomitantes. Uma frente era compreender a sua escolha de notação, baseado em referências contemporâneas do seu universo austro-germânico, né, como o Hugo Riemann, por exemplo. Uma outra estratégia, ou outra frente, era conceber um mindset, né, um modelo mental, um mindset estilístico que poderia ser adquirido não apenas por escritas não existe, referências escritas, como as classificações que o Haynes faz sobre os estilos de interpretação. Mas também por meio de gravações, poderia obter essas referências estilísticas, né? Lembrando que a gente está falando de um período em que as primeiras gravações para violão foram registradas. E a última frente, para tentar essa reconexão com o mundo do rebaio, foi buscar um mindset técnico, no qual eu propus me distanciar das imposições idiomáticas do violão e entender a música de rebaio como algo que, na sua essência, está além das limitações do instrumento. Muito diferente, por exemplo, da música de Villa-Lobos, que foi composta por um compositor que conhecia o violão, né, de cabeça para baixo. Enfim, de dentro para fora. Como eu mencionei antes, a gente infelizmente não tem gravações da música do rebaio feitas na sua época. Então, o mais próximo disso que eu pude consultar foram as gravações da Luise Walker, que era essa grande violonista austríaca, que tocou rebaio, como a gente viu naquela tabela, inclusive em duo com o próprio compositor. Ou ainda as gravações do Miguel Llobet, que foi professor da Walker, um violonista espanhol, e que influenciou muito o ambiente violonístico de Viena. Deixa eu mostrar aqui o índice novamente. Trabalhando nessas 3 frentes, eu levantei 6 tópicos principais que eu julguei importantes nessa tentativa de me reconectar com o universo do rebaio. Então foi acentuação, fraseado e articulação, deslocamento e arpejo, vibrato, portamento e rubato. Para cada um desses tópicos, eu apresentei uma perspectiva geral e uma perspectiva violonística, que foram respaldados pela literatura histórica por referências musicais, e uma aplicação prática dessas perspectivas na música do rebaio. Muitas vezes eu incluí exemplos em áudio e vídeo que foram compilados num site que acompanha a tese. Na perspectiva especificamente violonística, eu trabalhei com pouquíssimas fontes secundárias, porque no campo de performance historicamente informado, o violão está muito defasado em relação a outros instrumentos. Então, nesse processo, eu frequentemente tive que recorrer a fontes primárias, como métodos de violão do século XIX e do começo do século XX, que eram utilizados na Academia de Viena, por exemplo. Mas, na perspectiva geral, uma grande fonte de inspiração foram os livros do Clive Brown, Leach Wilkinson, o Philip e especialmente o Pérez da Costa, já que estilisticamente a prática pianística desse período tem muitos aspectos em comum com a prática violonística. A minha intenção com essa pesquisa não foi ser dogmático, né, e encontrar a maneira de se tocar rebaio. Foi sim um registro de uma busca pessoal, uma busca artística que olhou para a herança do passado de maneira curiosa e crítica, buscando entendê-la, filtrá-la e finalmente transformá-la em ferramentas expressivas para o meu próprio uso. Como eu escrevi na tese, as minhas conclusões estão abertas para discussão e reavaliação, inclusive por mim mesmo, já que as nossas visões artísticas mudam, né? Eu sei que eu obtive sucesso na minha busca estilística pelo simples fato de que, a partir dos meus achados, eu mudei o meu jeito de tocar e interpretar o texto musical do rebaio. Principalmente no que diz respeito a um uso mais generoso de arpejos, portamentos e a maneira de lidar com os rubatos.
muitos deles escritos, indicados pelo Rebai, inclusive. Olhando em retrospectiva, isso fica muito evidente quando eu comparo gravações que eu fiz no primeiro ano de doutorado, em 2016, e no final de 2018. O que eu posso dizer para vocês é que, em uma palavra, né, através dessa pesquisa eu aumentei a minha paleta estilística na interpretação. E isso foi artisticamente liberador. Quero mostrar aqui uma tabela para vocês. Uma das ferramentas metodológicas mais interessantes que eu aprendi a usar nesse capítulo foi a análise de gravações históricas para compreender a prática estilística. Aqui, por exemplo, embaixo na página, eu discuto o uso que o André Segovia faz do rubato num trecho de uma peça do Manuel Ponce, mais ou menos contemporânea às sonatas do Rebai. Com a ajuda do software Sonic Visualizer, eu medi a duração de cada tempo desse excerto, e vocês podem ver aqui, né, cada tempo desse trecho. E eu pude verificar que a interpretação do Segovia é tudo menos regular. Como vocês percebem, cada tempo tem uma duração diferente. E talvez por isso a interpretação dele não soe tão musical, né? Como diz o Leach Wilkinson, os sons que são absolutamente regulares não são naturais. Ao ouvi-los na vida real, a gente os associa a máquinas. Um comentário final, antes de eu ir para o próximo capítulo, é que, como eu sugeri antes, esse capítulo teria potencial para ser uma tese em si. Mas como foi apenas um capítulo, eu tive que realmente limitar essa discussão e muita coisa ficou de fora, especialmente na perspectiva geral. Ainda assim, eu acho que eu entrei num território meio inédito na pesquisa histórica sobre a prática violonística. Nem sempre, fica uma dica, né, por quem já passou por isso, nem sempre a gente precisa esgotar um assunto numa pesquisa. Às vezes é suficiente abrir algumas portas. E o mais importante para mim foi encontrar subsídios teóricos para evoluir como intérprete, o que talvez, na minha opinião, seja o objetivo mais nobre da pesquisa em práticas interpretativas. E aqui a gente chega no último capítulo, que se chama Intervindo no Texto de Rebai. Esse capítulo ainda tratou da minha interação com a música, só que agora não apenas como um intérprete do texto, mas como um agente na solução de passagens problemáticas. Eu inicio o capítulo contextualizando o processo colaborativo de violonistas com compositores não violonistas, olhando criticamente para o legado do Segovia, para o legado do Julian Bream e outros, inclusive mencionando as minhas próprias experiências com compositoras. Como eu já mencionei, o Rebai também colaborou com seus violonistas. Inicialmente isso aconteceu com o Ortner e os seus alunos na academia, e posteriormente com a sua sobrinha, Gerta Hammerschmidt. No capítulo 4, eu expliquei que existem traços dessas colaborações que ficaram marcados nas anotações dos manuscritos autógrafos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem uma passagem de uma das sonatas do Rebai, na qual é possível a gente fantasiar uma situação aqui, que o Rebai e a sua sobrinha se encontraram, ele mostrou a partitura da peça que ele tocaria dali a algumas semanas. E aí, como eu indiquei aqui pelas flechas, a Hammerschmidt identificou alguns aspectos da notação que para ela não estariam claros, e também aqui um acorde que não seria factível ao violão, propondo duas alternativas, né, aqui embaixo. A gente sabe que o Rebai aceitou as sugestões da Hammerschmidt, porque na parte de violão que foi usada na performance, que é essa daqui, as sugestões estão contempladas no texto revisado, ainda que esse acorde aqui tenha sido adicionado ao lápis depois. Nesse caso específico, eu não tenho nada contra as sugestões da Hammerschmidt, porque acho que são muito razoáveis. Mas existem outros trechos de outras peças nas quais a colaboração entre o Rebai e os seus violonistas não me agradou tanto, e me levou a pensar em alternativas. Uma das coisas que eu discuti nesse capítulo foi a questão da autoridade do intérprete para intervir no texto musical. Tal qual um editor, e aqui eu cito na tese o Greer, um dos elementos que conferem essa autoridade é justamente uma grande familiaridade com o estilo do compositor, coisa que eu, depois de anos tocando Rebai e realizando essa pesquisa aprofundada, certamente conquistei. Assim, eu criei um termo para ilustrar o meu próprio procedimento de intervenção no texto do Rebai, que foi colaboração póstuma. É claro que isso é só um exercício de imaginação, né? Porque eu nunca poderia obter a aprovação do Rebai. Mas na impossibilidade de eu me sentar na mesma sala que ele e seus violonistas,
o que eu fiz foi analisar o processo colaborativo que resultou desses encontros, com um olhar crítico e oferecer minha própria contribuição enquanto especialista. Como editar a música do Rebai envolveu muitos ajustes, pequenos e grandes, e seria impossível e bem maçante cobrir todos eles no capítulo, eu escolhi 2 trechos mais críticos nos quais há evidência de colaboração entre o Rebai e os seus violonistas. E esses 2 trechos foram apresentados no formato de estudos de caso. No primeiro deles, eu concordei com as sugestões propostas pelo colaborador do Rebai, e no segundo eu discordei e apresentei uma nova solução. Nesse exemplo que vocês estão vendo, eu revelo as diferenças encontradas no texto original do Rebai e após o processo colaborativo, que muitas vezes resultou em omissão de notas e simplificação de acordes. Cada estudo de caso procurou primeiramente entender as razões pelas quais mudanças editoriais foram propostas antes de criticá-las, ou seja, eu procurei inicialmente me colocar no papel do violonista do Rebai, com base nas informações disponíveis nos manuscritos. Um terceiro estudo de caso envolveu o Grosses Duo para 2 violões, que eu já mencionei antes nessa palestra, né? Mas esse teve uma natureza completamente diferente. Essa peça ela foi originalmente concebida para um violão normal e um violão baixo, praticamente obsoleto, hoje em dia chamado quint bass guitarra. Para poder tocar a peça, o que eu fiz foi transcrevê-la para a instrumentação do meu duo de violões, o Nova Guitar Duo, que envolveu o uso de escordatura, envolveu transpor a peça um tom acima e também redistribuir material melódico entre os 2 violões. Esse último estudo de caso, ele foi recentemente transformado em um artigo e submetido para a revista Vortex, numa edição que eles estão fazendo especialmente dedicada ao violão. E eu ainda estou aguardando o resultado. Então, assim a gente chega ao final da parte 2, ao final da tese, né? Cada capítulo teve sua própria conclusão, então na conclusão da tese eu apenas amarrei todos os capítulos, ressaltei minha contribuição para o estado da arte, levantei novas questões e problemas ainda não resolvidos para orientar futuras pesquisas acerca de Rebai e da sua obra para violão. No momento eu estou com um projeto de pesquisa aqui pela UDESC, que é intitulado Tradições Paralelas, o repertório não segoviano do início do século XX, aí número 1, Viena, né? Que é claramente o desdobramento dessa pesquisa. Potencialmente, cada capítulo da minha tese pode ser transformado em um ou mais artigos, e é isso que eu estou fazendo de maneira gradual. É uma oportunidade de revisar o material, agora já com alguma distância da loucura que foi o doutorado. Uma outra coisa legal é que eu enviei uma proposta do verbete, proposta de verbete, né, para o Grove Music Online, e essa foi aceita, então já está em processo de publicação. Em breve vai estar online. E também no futuro eu pretendo fazer as minhas próprias edições críticas das obras de Rebai. Eu estou apenas esperando ele entrar em domínio público para diminuir os custos, né? E nessas edições eu vou adotar os critérios que eu discuti no capítulo 4, observando todas as fontes e analisando tanto as intenções originais do Rebai quanto os benefícios das colaborações. E eu tenho projetos também de gravar Rebai comercialmente. Até o presente momento, por exemplo, as suas 7 sonatas para violão solo não possuem ainda uma gravação integral. Então, finalizando, e antes de abrir aí para perguntas, comentários, eu só queria dizer, muitos aqui estão fazendo um mestrado, doutorado, né? Eu só queria dizer que pode existir vida fora do doutorado também, né? Eu pude desenvolver vários projetos independentes nesse período, como fundar o Nova Guitar Duo com a minha esposa, com quem eu toquei cerca de 50 concertos na Inglaterra e em outros países, e para o qual eu escrevi também dezenas de arranjos e gravei aqui esse CD, Sortilegios, que foi lançado no final de 2018 pelo selo italiano Stradivarius. Então é isso, obrigado pelo espaço e estou à disposição. Obrigado, Luiz, pela ótima palestra, super interessante material. E eu queria já então passar para quem quiser fazer algum comentário, eu vou fazer primeiro o primeiro comentário, eu queria ter esse privilégio só, mas é que é o seguinte, eu acho importante você dizer, vamos supor que a gente queira ler sua tese, onde é que está, qual é o endereço, e você falou que tem um site também, né?
tem um site. Assim, não, Acho não o que seu site, o site o onde mais está o fácil. material Oi, desculpa. né, O mais o site fácil onde é ir para o meu sim, site, porque lá vai ter um link para onde você pode baixar a tese, né? Eu vou passar aqui, ó. Peraí. Lá tem o isso, resumo, tem os exemplos tem o endereço para fazer o download da tese. Eu vou passar pelo chat aqui. Mas quando você faz uma tese lá na Inglaterra, também, além do repositório do, da instituição, a tese vai para Ethos, que é o repositório da British Library também. Que é um lugar muito bacana para você encontrar referências, né, dos assuntos que estão sendo pesquisados e tal. É muito bom, mas são só as teses britânicas. beleza, então, pessoal que tiver perguntas aí, por favor, tome o microfone e põe o vídeo também, por favor. Agora é bom para responder perguntas, porque já faz bastante tempo, já faz mais de um ano, né, que eu terminei a tese. Eu acho que eu estou conseguindo olhar com mais distância, né? Então Ah, vai ser interessante. bom, enquanto o pessoal está tomando coragem aí, eu queria fazer uma pergunta. Você falou uma coisa que me intrigou. Aliás, tua tese é sensacional, né? Toda a forma como você apresentou ela, bem completa, realmente um PhD, né? E então esperamos que você também produza vários artigos em português, né? Aí, não sei se está escrevendo em inglês, pode ser em inglês, mas assim, em português também. Você falou umas coisas que eu queria perguntar. Primeiro, sobre o período lá vienense, né? As primeiras décadas do século XX. Eu fico intrigado com esse período, porque eu gosto muito, né, da segunda escola de Viena, tal, dos Schoenberg e tal, né, e os seus discípulos. Né? E eu Uhum. sei, eu fico intrigado sobre, talvez, também o Pablo Dalmácio também pode, talvez, saber sobre isso, mas, assim, sobre o uso do violão na música de câmara, mas, assim, nesse período especificamente. Por exemplo, o, o Berg, o Berg não escreveu, que eu saiba, para violão. Tem um ótimo arranjo dele, né, para violão, que é sensacional, o arranjo da sonata para piano, né, que é muito bom. Eu vi esse arranjo Uhum. no YouTube. Mas o Weber escreveu umas peças que têm violão, não para violão solo. Então, o Opus 18, por exemplo, 3 canções, tem violão. E tem Sim. um uso interessante do violão. Né? Uhum. E eu fiquei intrigado. Falei, né, poxa, o fato do violão estar presente, né, também como instrumento com essa turma que seria na época a vanguarda, né, assim, demonstra que assim, é um instrumento que tem um papel importante. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E também uma outra coisa que você falou que eu não entendi, foi meio rápido, que você acha que há uma proximidade na escrita pianística com a escrita violonística, em termos expressivos. Você falou alguma coisa desse tipo? Uhum. Que, né? Tá. Então, é isso. Eu Certo. não sei, quanto a isso o pessoal Então, já vai pensando nessas perguntas tá. aí. São duas coisas, dois assuntos diferentes, então eu vou responder realmente Isso, cada questão separado. Então, acho que a peça do Weber, né, é violão, clarinete e voz, se eu não me engano, né? isso, Canções, né? Ah, e realmente é muito interessante a gente perceber que também tem a Serenata Opus 24 que eu mencionei do Schoenberg, e você tem esses compositores escrevendo para o violão, e isso certamente foi somente possível por esse acontecimento fantástico que eu disse, que é o primeiro currículo de violão europeu. Quer dizer, eu não tenho como afirmar que é o primeiro realmente, eu não fui atrás disso, que era um mero detalhe, mas pesquisei assim por cima e eu acho realmente que é o primeiro currículo. Inclusive atraía gente da Alemanha, de vários países de língua alemã, né? Porque os violonistas finalmente tinham a chance de ter uma formação de conservatório, porque antes, né, se a gente pensar no século XIX, o violão era ensinado
ou era autodidata ou era na, né, ensino, sei lá, o professor da cidade, aulas particulares e tal. Você não tinha uma formação de conservatório. E isso foi muito importante. Então, essa janela que se criou foi certamente muito importante para esses compositores. E o que aconteceu, Acácio, que eu falo na minha tese, que hoje não dá tempo, né, de falar sobre isso, a gente acabou tendo uma. Pensando nesses compositores mais, entre aspas, progressistas, né? O que aconteceu é que a gente teve uma polarização em Viena entre dois violonistas. Depois que o Ortner saiu da academia, e isso teve a ver com a ocupação nazista também, eu não me lembro exatamente qual foi a razão, parece que foi por razões disciplinares, né? Mas, enfim, razões disciplinares num governo durante o Anschluss é meio, dá pra gente né, ficar suspeito, né? Mas depois que o Ortner saiu, teve dois professores que foram na academia que foram alunos dele, a Luise Walker, que eu mencionei aqui, e o Karl Scheidt. Eles eram radicalmente diferentes. A Luise Walker era meio o estilo de Segóvia, super romântica, ela tinha essa inclinação, né, tradicional. E o Karl Scheidt, não, o Karl Scheidt era um cara que gostava de repertório moderno, que, tipo, o Karl Scheidt foi o primeiro, foi o cara que editou, que publicou, na verdade, as quatro peças breves do Franco Martin, que o Franco Martin escreveu para o Segovia, mas o Segovia nunca tocou essas peças, né? Tiveram que ser publicadas daí pelo Karl Scheidt na Universal Edition, né, em Viena. Então a gente teve um pouco essa separação entre esses dois, né? E isso mostra bem o que era o mundo do violão nessa época. Um mundo enraizado nesse, nessa visão mais romântica do instrumento, né, conservadora, e também esse lado querendo, né, seguir o que estava acontecendo em termos do modernismo e tal. Isso é uma coisa, né, que realmente existe. E tem, além do Weber, além do Schoenberg, a gente tem outros compositores, muitos outros compositores, que quando você olha as peças que o Karl Scheidt publicou pela Universal Edition, a gente tem muitas peças que são certamente modernistas, não só dodecafônicas, né, mas inclusive. Mas uma outra coisa que existe também é que, e eu percebi isso muito claramente durante a minha pesquisa, né, embora eu não tenha me aprofundado no assunto, mas o que eu mencionei é que ser moderno naquela época em Viena não era a regra, era a exceção, tanto que o Schoenberg teve que sair de Exatamente. Viena, né? O Schoenberg foi para Berlim, porque Viena em era Viena conservadora, né? teve o escândalo concerto, né? Teve aquelas coisas acontecendo. Então, assim, eu comecei a perceber que o Rebai não era um cara estranho, né? Que estava compondo música anacronística na sua época. Ele estava naquela turma, né? Ele tinha um grupo de gente, de músicos, que davam suporte ao que ele fazia. Inclusive, por exemplo, se tem caras mais famosos, né? Como o Franz Schmidt, por exemplo, um, que era o Joseph Marx, que eram compositores que continuaram escrevendo música romântica. Talvez não tão século XIX quanto o Rebai, mas ainda, né, indo anos 20, anos 30, anos 40, ainda muito impregnado com aquele romantismo do século XIX. Né? Mahler, o Marcos está citando que o Schoenberg se inspirou em Mahler para compor a serenata. E a outra coisa, só para fechar brevemente, né, para não entrar numa discussão muito longa, é que quando o Schoenberg incluiu o violão nessa serenata, ele incluiu o bandolim também. E certamente a intenção dele era evocar uma, a música popular de Viena naquela época. A gente tinha o famoso Schrammelmusik, né, que era esse conjunto de popular, era tipo um nosso regional de choro, mas era em Viena, né, que usava um violão chamado Schrammel guitarra. E o Schoenberg deve ter se espelhado nesse uso do instrumento, dos instrumentos né, de corda dedilhada para a instrumentação da serenata. Não sei com relação ao Weber, talvez também parecido, mas vários compositores, até mesmo o Mahler, quando você vê na Sétima Sinfonia que o Marcos citou,
quando você vê a parte de violão ali, que tem no movimento, né, que é a serenata, né? O violão faz, ela soa como é uma serenata, né? Ou seja, é aquele Ah, uso estereotipado do violão, né? Então, é muito complexo, né? Mas eu acho que essa questão do violão entrar na academia foi fundamental. E isso, ninguém fala disso. Quando você vê os livros escritos em inglês sobre a história do violão, isso é um assunto que é totalmente desconhecido, né? Eu acho que a minha tese foi a primeira vez que a gente vê em inglês, na língua inglesa, né, que é mais universal do que o alemão, falando sobre esse período. A sua outra questão, vou falar brevemente para não me estender demais. é isso. Eu ia até falar que se você quiser, você pode deixar essa outra, porque você já respondeu Ah, tanta coisa aí. A pois gente pode sei lá. conversar isso depois, né? Inclusive, eu queria pedir, muito mal educadamente, licença, porque eu tenho uma reunião do Fórum Brasileiro de Compositores, eles estão tocando telefone aqui, e é bem agora. Então, eu vou ter que me ausentar, e o Marcos aí vai assumir a mediação, tá? E, né, Marcos? E a gente tem o Luiz aqui na casa, e a gente pode Eu sou da conversar a qualquer casa também, qualquer coisa. momento. Mas fantástico, Luiz. Fiquei muito feliz, aprendi bastante Valeu. coisa aqui. Muito bom o seu trabalho. Parabéns. Ótima Obrigado. apresentação. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer Pablo. te escutar. Desculpa se meu português é um pouco ruim. Eu queria te perguntar se proximamente você tem planejado traduzir seu trabalho pelo menos para o português, para poder ler um pouco de forma mais fluida, né? Uhum. Meu, meu- o inglês não é meu forte, mas eu poderia, mas se você tem o plano de traduzir, para mim é melhor, né? Sim. Então, Paulo, para ser bem sincero com você, eu acho que não, sabe? Porque eu acho que primeiro porque seria um trabalho gigantesco, né? Se eu fosse escrever um livro, por exemplo, sobre a minha tese, eu preferia fazer em inglês porque eu teria um alcance muito maior, né? Do que traduzir para português. Mas eu vou, eventualmente, escrever artigos ou comunicações em congressos, né? É, eu prefiro escrever em inglês justamente para ter um alcance maior, né? Mas, Entendo. eventualmente, vou escrever artigos também que talvez derivem da tese, né? Mas se você tiver alguma dúvida específica também, a gente já conversou por e-mail, fica à vontade para me escrever e no que eu puder ajudar, eu estou à Tá disposição. ótimo. Tá. Muito obrigado. Tá ótimo. Luiz, tem uma pergunta no chat para você do Aleph. Ele está perguntando quais são os futuros projetos relacionados ao Desk. Então, meus projetos são... Bom, depois que a gente voltar à normalidade, né? É, ou mesmo durante a anormalidade, o meu objetivo no futuro próximo é ingressar no PPG-MUS também, né? Então, estou trabalhando aí com a produção bibliográfica e tal, para em breve a gente continuar. Então, eu vou estar. A minha intenção é dividir minhas atividades entre a graduação, né, principalmente o bacharelado, e, e a pós-graduação, com orientações no que tiver relacionado ao violão e principalmente essa área de pesquisa, que eu acho que é uma área que ainda tem muito para ser para ser descoberto, muito para ser descoberto, né? Existem, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que estão fazendo pesquisas semelhantes à minha, mas em outros locais, com foco em outras regiões. Por exemplo, em Barcelona, a gente teve uma produção violonística nos anos 30 fantástica para o violão, mais para o violão solo. E, também está ali esperando para ser descoberto, né? Aqui no Brasil a gente também tem gente como Humberto Amorim, aí olhando um pouco mais para trás, no século XIX, descobrindo coisas que a gente nem sonhava. Então, eu acho que a tendência para mim é focar cada vez mais na pesquisa, na verdade, na UDESC, né? A minha intenção em breve é essa, porque eu me descobri como pesquisador nesse processo aí. Tem uma outra Tem pergunta mais do alguma Rovelin pergunta? aqui, né? Não sei se tem alguma outra reunião, outra pergunta antes. A reunião foi gravada? Foi gravada, sim, Márcia. A gente está fazendo. Depois eu vou colocar no YouTube do meu projeto também, que é uma parceria que a gente está fazendo aqui com o Musics, né?
Mas o Rove ele está perguntando qual a sua percepção quanto ao interesse por parte dos violonistas de música de câmara. Eu acho que no caso do violão a gente, de certa forma, um cara como o Segovia foi ao mesmo tempo um, né, como é que fala em português? Uma blessing, né? Uma maldição e uma, como é que fala? Bendição? Eu esqueci a palavra. Benção. Uma bênção. Parecido, né? Bendição, bênção. Foi uma bênção e uma maldição, porque o Segovia realmente centralizou na prática solo, né? Acho que tem, o quê? Uma ou duas peças que foram escritas por Segovia de música de câmara. E como ele era um cara super, realmente, catalisador, né? Polarizador, um magnético, né? Uma personalidade magnética para o violão, realmente ficou tudo centrado em torno dele. Então tudo isso que aconteceu em Viena, Rovoli, ficou em segundo plano mesmo, né? Uma vez que aquele ambiente desapareça, desaparece também esse interesse muito grande. A gente tem que lembrar também, uma coisa que eu não entrei a fundo agora, e nem na tese eu entrei muito a fundo, porque isso abriria a caixa de Pandora, né? A gente está falando de um período que teve ocupação nazista, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, né? Então isso mudou tudo, né? E o que aconteceu, por exemplo, foi que a gente, depois da guerra, o- qualquer coisa que fosse relacionada à cultura dos nazistas, né? Era deixado de lado, né? A gente vai fazer questão de não ouvir esse compositor, porque esse compositor continuou sendo tocado durante a ocupação, entendeu? Então tem muitas questões envolvidas, né? E eu acho que realmente tendo isso que eu acabei de falar e também o fato do Segovia centrar na música solo, e o violão tem muito dessa coisa solista, né? E eu acho que de certa forma isso para mim é uma pena, porque eu realmente gosto, eu prefiro tocar música de câmara do que tocar solo. Então eu acho que a gente teria que, na verdade, como violonistas, resgatar essa presença da música de câmara e olhar também para esse período. Uma coisa muito importante, que eu não sei se ficou muito claro, porque eu falei muito brevemente, mas é a prática musical dentro de casa. Isso condicionou muito do nosso repertório, não do repertório do violão, do repertório musical, desde o século XIX, né? Porque existia a prática da sala de concerto, onde as pessoas iriam assistir a uma audição passiva, lógico, né? Mas existia a prática doméstica, que isso acontecia com frequência, né? O mercado era alimentado pelos amadores, né? Então, hoje em dia a gente acho que a tendência é não ter cada vez menos essa prática doméstica, porque é mais incomum você ver as famílias fazendo questão de. Na verdade, é uma exceção, né? Uma família onde todo mundo toca instrumentos e vai explorar o repertório escrito. É muito incomum, né? O que a gente tem ainda bastante são as associações corais, por exemplo, e associações de violões e tal, né? Mas enfim, eu acho fundamental que tenha a prática de música de câmara, mas tem que partir dos violonistas, né? Esse interesse. Acho que tem outra pergunta aqui. A Terezinha me mandou, mas tá privado aqui, Terezinha. Posso falar, posso abrir para todo mundo? Se eu tive algum retorno em Viena, se souberam do seu trabalho? Sim, sim, porque eu tive muito contato com o pessoal de Viena e todo mundo foi muito gentil, desde que eu pagasse pelas cópias, né, que eu pedi. Mas na biblioteca, obviamente, tive que pagar, e eu entendo isso, né? Mas na abadia de Heiligenkreuz eles abriram as portas para mim, mesmo que eu não tenha ido lá, né? E se você for no site agora deles, eles têm um link para minha tese. Mesmo na biblioteca de Viena, eles imprimiram a minha tese na biblioteca de Viena, na Biblioteca Nacional da Áustria, tem uma versão física da minha tese que eles imprimiram. Então eu achei isso muito, muito bacana, né? Outra coisa que eu achei muito bacana foi que na Áustria eles são, ainda hoje são muito conservadores, né? E muito formais. Então, quando eu me comunicava com a bibliotecária ali da Biblioteca Nacional da Áustria, ela sempre me chamava de Mister Mantovani. Agora, depois do doutorado, ela me chama de Herr Dr. Mantovani. É muito engraçado isso. Mas teve esse retorno, sim. Inclusive, eu tive contato com o neto do Rebai. E ele me passou várias informações interessantes. E sempre que eu terminava um capítulo,
Não, capítulo não, mas sempre que eu fazia uma gravação eu mandava para ele a gravação e ele sempre gostou muito. Então, realmente, eu tive esse contato e mantenho alguns contatos lá que eu acho que vão ser bem importantes para minha pesquisa no futuro. Tem mais alguma pergunta? Não sei, Luiz, você gostaria sempre de aproveitar, a gente costuma fazer até 6h30, tem mais algum tempo, mostrar mais algum áudio dele, de repente, alguma coisa assim, além do que você colocou no começo da tua fala? Pode ser, eu posso mostrar um áudio aqui da gravação, da minha gravação em duo com a Nelly, que é uma gravação ao vivo que a gente tem, deixa eu só achar aqui, enquanto eu procuro eu vou falando. E a gente. E é o que eu falei, né? Que quando eu estava tocando essa peça, o Grosses Duo, que é uma peça que em si tem uma história por trás, mas que eu não vou falar agora, vai estar no meu artigo da Vortex, se for publicado, né? Deixa eu só achar primeiro, que senão eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso, achei aqui. Deixa eu compartilhar. Quando a gente estava estudando essa peça, era quando eu estava trabalhando no capítulo 5, que foi esse capítulo que eu estava buscando, entender a escrita do Rebai, né? Entender aspectos estilísticos, entender aspectos de notação. Então eu comecei a ficar completamente ouvindo muitas gravações antigas, e aí até respondendo aquela pergunta que o Cássio fez, tendo muitas referências pianísticas também, não só de piano, de outros instrumentos também, mas tem muitas coisas da época do piano, por exemplo, a prática de arpejar acordes, né? O tipo de rubato que o piano faz deslocando vozes, né? Isso só pode ser de instrumentos polifônicos, e no violão a gente também vê isso muito. Então, eu estava nessa época realmente uma esponja assimilando maneiras de tocar diferentes, né? Maneiras de tocar do passado que eu me perguntava, mas por que que hoje... É que nem o Pérez da Costa fala, né, no livro dele, Off the Record. Ele fala que hoje em dia, se você não tocar o que está escrito na partitura, tá errado, né? Se você tem duas notas que estão uma em cima da outra e você não toca elas juntas, provavelmente alguém vai falar para você, espera aí, você está tocando errado. Mas naquela época tocar junto era a exceção, né? Então teve todas essas influências e eu estava usando essa peça do Rebai como um laboratório. Isso foi muito interessante. Então a Nelly não aguentava mais eu falar para ela, pô, arpeja esse acorde, ou vamos fazer mais rubato aqui, vamos tentar deslocar, né, o acompanhamento da melodia, né? Porque realmente isso não faz parte da nossa formação modernista, né? De sair do que está escrito na partitura. E eu comecei a explorar muito isso. De uma maneira até que talvez hoje em dia eu acho exagerada, mas naquela época fez muito sentido para mim. Então eu vou mostrar para vocês um trechinho, é um movimento muito longo, é o terceiro movimento, mas eu vou mostrar um trechinho para vocês do terceiro movimento do Grosses Duo, onde eu exploro, pelo menos a exposição, né, onde eu exploro bem essa questão dos arpejos, eu exploro bem a questão de um rubato. É lógico que não dá pra gente, sem a partitura não dá pra perceber tanto isso, mas talvez dê pra ter uma ideia, tá? Eu vou colocar então pra tocar a exposição e daí a gente faz mais algumas perguntas, talvez, se der tempo, e aí a gente pode encerrar. Vamos lá.
Bom, só para ter uma ideia, né? Então, essa peça, por exemplo, para colocar em contexto, ela é um arranjo que o próprio Rebai fez de uma peça que ele compôs quando ele ainda era aluno do Conservatório de Viena, quando ele ainda estudava com o Fuchs. Então ele estava num ambiente totalmente assim brahmsiano naquela época, né? Na virada do século, na verdade. Ele nunca mais compôs sonatas para outros instrumentos, só para o violão. Então isso eu argumento na tese, né? Realmente foi intencional, ele quis elevar o violão, né, por meio da sonata. Mas ele guardou essas sonatas que ele fez para outros instrumentos no início da carreira e transcreveu para violão. Eu acho que ele achou que no violão essas peças fariam uma diferença muito maior do que, obviamente, no piano, né? E realmente, eu acho que faz uma diferença. É praticamente é a única sonata romântica, falando estilisticamente falando, que a gente tem para duo de violões, original para duo de violões. Então essa que foi a grande dificuldade de posicionar a obra do Rebai, porque eu quis evitar comparações, né? Eu quis evitar falar, porque pô, o cara viveu na Viena do Schoenberg, o cara compõe música que às vezes soa até clássica, tal, mas não é essa régua que a gente tem que medir ele, né? Que a gente tem que usar para medir ele, a gente tem que usar uma régua justa, que foi essa régua realmente do cara dele ser um inovador para um instrumento, dele preencher essa lacuna no violão. Mas é isso. Ok, obrigado, Luiz. Bom, alguém tem mais alguma pergunta rápida, talvez? Algum comentário? Eu acho que é isso. Luiz, muito obrigado pela tua Deixa eu só fala. falar Muito uma coisa, Marcos, desculpa. claro, Eu por tô favor. vendo aqui o Rogério Schmitz aqui, né? Que já foi nosso aluno ali da Udesc. E mancada minha, eu não lembrei nessa peça que eu acabei de tocar, eu pedi ajuda dele. Ele transcreveu a peça inteira do manuscrito e me mandou. E foi fundamental para conseguir fazer. Se eu tivesse que parar para decifrar o manuscrito e passar para anotação no computador, nossa, tinha atrasado o meu doutorado uns 4 meses aí. Valeu, Rogério. Então tá. Legal. É isso. Então, obrigado, Luiz. Obrigado que participou. Tinha bastante gente, né? 30 pessoas assistindo. Isso é muito legal. É muito E lembrando legal. que essas reuniões do Musics, elas acontecem no mesmo horário, a cada 2 semanas, às terças-feiras. O link é sempre o mesmo. Então, sempre que vocês quiserem participar, vocês são bem-vindos. É uma reunião aberta para quem quiser assistir. Né? Então, é isso. Então, obrigado. Boa noite para Valeu. vocês. Se cuidem, fiquem bem. E até o próximo encontro. Tá bom? Tchau, Até tchau. mais.